nossas Bíblias em Lucas 21, versículo de 8 a 19. A mensagem tem um título: O modo cristão. Tem não foi nem de propósito, mas nasceu uma analogia com o modo avião, né, do celular. Se a gente perceber que lá no nosso celularzinho tem o modo avião, e aquilo foi criado para que nós pudéssemos, durante os voos, não usar, como ele é um aparelho sem fio, não receber as informações de celular por ondas eletromagnéticas. Então não funciona o Wi-Fi, não funciona o Bluetooth, nem recebemos ligação, para que não interfira nos aparelhos, né, do avião, e não põe em risco o voo, e que o voo chegue ao seu destino em segurança, né? Então, assim, houve esse ajuste aí. Então, quem sabe o modo cristão também não vai apontar para a gente chegar no nosso destino em segurança. Bom, vamos lá. Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Porém, não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhe disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores, por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras de sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. E é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção, Pai, para a ministração da tua palavra, Pai. Pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo tenha liberdade em conduzir esta palavra, Pai, de acordo com a necessidade de cada um aqui nessa casa, Pai. Nos abençoe, Senhor. Nos dê, Pai, quebrando toda resistência, quebrando todo engano, todo sofisma, Pai, que vem trabalhando, Pai, para que o teu evangelho não seja pregado ou para que ele não seja entendido, Senhor. Então quebra, Pai, toda resistência. Eu peço, Pai, porque eu dependo de Ti. Então, em nome de Jesus, desde já eu te agradeço por essa noite e por essa mensagem. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem no livro de Lucas, ela nos aponta para uma dimensão de sofrimento. Por quê? O mal, pelo menos, ele tem duas origens. Uma interna, o nosso interior, decorrente das nossas escolhas, muitas vezes até que nos leva ao pecado. E outra modalidade de mal, ela é decorrente de ações externas, de coisas externas ao mundo social
ou a sociedade, ou a natureza. E aqui, Jesus, ele explica justamente essa segunda modalidade, que leva ao ser humano ao sofrimento, que é decorrente do mundo social e da natureza. Nessa passagem nós encontramos sofrimento proveniente de confusão de princípios bíblicos. Logo na largada, Jesus nos alerta que tenham cuidado para não serem enganados. Olha, gente, o engano por princípios bíblicos nos leva ao sofrimento, nos leva à culpa, nos leva a cometer erros, nos leva a perder a esperança, nos leva a perder a fé. Quando princípios bíblicos mal aplicados, mal intencionados ou mal interpretados, nos levam a erro. A segunda questão que o Senhor coloca aqui são as guerras e os conflitos da sociedade. No passado, quando ouvia-se falar de guerras, você se preocupava logo com quem? Com os soldados que iam lá para o campo de batalha e suas famílias, porque eles é que morreriam. Hoje, quando falamos em guerras, a guerra afeta a toda a humanidade. A guerra está lá, Rússia versus Ucrânia, está afetando a nossa alimentação, está afetando o custo, a carestia de determinados produtos. Então a guerra não mais afeta apenas aos que estão em campo de batalha, mas nos afetam diariamente. Não demos um tiro, não recebemos um tiro, mas afetou em todo o nosso cotidiano, o nosso custo de vida. Terceiro problema, doenças e enfermidades, onde o Senhor nos aponta aqui as epidemias. Acabamos de sair de uma pandemia, vivemos situações de perda decorrente de uma pandemia. Não afetou a todos? Afetou apenas aqueles que tiveram um familiar doente, ou afetou também aqueles que não tiveram nenhum familiar doente? Afetou a todos. Outra dificuldade, a fome. O Senhor fala aqui, aponta para a gente, a fome. A fome é decorrente de situações de insegurança econômica. Insegurança econômica afeta a toda a população mundial. Quando crises econômicas, inflação, carestia nos afeta, tanto os mais pobres, os mais necessitados, os desempregados, aqueles que não têm como levar uma cesta básica para casa. Causas externas nos levando a sofrimento. Outras semelhantes em relação à sociedade também nos afeta. Por quê? A sociedade gosta de uniformizar todos os indivíduos. E ela quer uniformizar segundo o seu modo de ver. E o cristão, ele comparece para a sociedade como um patinho feio. Para a sociedade. Para Deus, nós somos um cisne em embrião, porque estamos sendo transformados, estamos sendo adequados a um novo modo de ser, uma velha criatura que deixa de existir para uma nova criatura, mas a sociedade vê essa nova criatura como um patinho feio. E o que a sociedade faz? Depena o patinho, porque não se enquadra no modelo de uniformidade que a sociedade tenta nos colocar. Outro problema aqui, muito importante, são sobre as autoridades religiosas, quando ele fala das sinagogas, tanto as autoridades seculares e as autoridades religiosas. A igreja, que foi espaço de geração de novas vidas, com o passar do tempo, a instituição às vezes se abala, se corrompe. E a história da igreja já mostrou isso. Quantas vezes foram necessários reforma, avivamento, porque ela vai perdendo aquela habilidade de identificar para o qual ela foi criada. E aí ela passa a gerar morte e não vidas. As autoridades também, que Jesus fala que vocês serão entregues às autoridades.
E as autoridades vão impor a vocês que vocês sejam julgados, punidos, condenados. Tudo isso apontando para o que nós denominamos de sofrimentos injustos. Sofrimentos injustos. E Jesus está nos preparando para isso. Dentro do conteúdo da mensagem do Evangelho, Ele está preparando Wellington. Eu estou preparando você para passar por sofrimentos injustos. Mas você vai passar. Vocês estarão sendo preparados para isso. Porque a mensagem do Evangelho, ela nos traz essa possibilidade. Não tem outro caminho. Falou em nome de Jesus, pelo nome do Senhor Jesus, você vai ser perseguido. Ou você não fala nesse nome, não cita esse nome, não fala em arrependimento e você passa a ganhar elogios do mundo da religiosidade, como uma pessoa amorosa, uma pessoa que acampa todas as visões, uma pessoa ampla. Mas se tu fala no nome de Jesus, aí esse nome já, para o novo convertido, Jesus até já sabia do novo convertido. Primeira luta que ele enfrenta, familiar. Às vezes você é de uma família de não crentes, se converte, chega em casa, não sabe nem o que vai dizer. E tu passa a enfrentar batalhas dentro da sua família, dependendo da religião da sua família ou do país que você vai estar, que só o conforto do Espírito Santo, tu não sabe nem porquê, uma fé que vem não sei de onde, te dá força para você se manter perseverante dentro de uma família não crente. Muitas vezes nós fomos os resistentes sobre alguém da nossa família, né? E Deus nos quebrantou, mas muitas vezes você foi o primeiro a se converter dentro da sua casa. E essa conversão te deu trabalho. Muitas vezes você é o único convertido dentro do seu trabalho, da tua empresa. E isso lhe dá problema. Lá no trabalho, o único crente, vi muito disso. Pessoas retas, trabalhavam em situações em âmbitos administrativos financeiros, mas que jamais eram chamadas para chefiar. Na chefia, não. Você é uma bênção aí trabalhando, mas nunca foram chamados dentro de um órgão público para ser o diretor administrativo no setor de finanças, porque era crente. Então, eu diria para vocês assim, não é fácil ter uma aliança com Cristo na dimensão do Evangelho ao qual o Senhor nos ensinou. Todas essas dimensões de sofrimento foram colocadas para nós, e o Senhor nos alertou, certo? Então, como eu devo me comportar? Como eu devo agir? Qual é o modo cristão de se agir na dimensão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Essa é a pergunta. Jesus deixou o método. Jesus deixou o modo Cristo. E tem. Por quê? Primeira questão. O primeiro caso que o Senhor Jesus nos deu o método Cristo, né? Ou o modo Cristo, foi quando na cura do homem cego. Quando os discípulos, a igreja que estava em torno de Jesus, perguntou, quem pecou? Ele ou os pais deles? Aí Jesus disse lá, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isto aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Opa! Modo cristão, meu irmão está doente, quem pecou? Alguém pecou naquela família. Morreram 2 da família dele na pandemia de Covid. Alguém pecou. Alguém pecou naquela casa. Morreram 2 crentes de Covid. Que igreja? Eu não vou nessa igreja, não. Eu quero ir na igreja que não morreu ninguém de Covid. Esse é o modo humano. O modo Cristo, diz assim, foi para a manifestação
das obras de Deus. Ele deixa claro que aquela situação do cego não era decorrente de pecado, nem maldição de Deus, mas é para manifestar a obra de Deus. Segundo caso que Jesus Cristo aborda nos ensinando esse método, aconteceu que os galileus foram entregar o sacrifício no templo, e Pilatos pegou um grupo deles e cortou-lhe o pescoço, misturou o sangue dos galileus com o sangue do sacrifício. Na mesma época, houve a queda da torre de Siloé, que matou 18 pessoas. E Jesus conversando com eles perguntando assim, Jesus falou para eles: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Peraí. Aconteceu uma situação da sociedade matar das autoridades. Pilatos condenou os que foram ao templo, matou. Alguma coisa está errada com eles. E Jesus diz assim: vocês acham que isso, por ter acontecido com eles, eles eram mais pecadores que vocês? A gente tem essa sensação, não tem? Tem essa sensação, aconteceu alguma coisa, não estava certo lá. Jesus disse assim: digo a vocês que não. Se porém não se arrependerem, todos vocês perecerão. Nos dois casos da torre de Siloé, o julgamento que nós fazemos, nós costumamos fazer sobre a catástrofe, sobre o terremoto nas Filipinas, terra idólatra, país idólatra, o juízo de Deus está baixando o cajado lá. Jesus vai chegar perto de você e vai dizer assim: você acha que eles pecam mais que você? Pecam não, você peca muito mais. Pela graça, pela misericórdia, você foi chamado, convidado, está trabalhando, como o Jonas colocou, está se posicionando, procurando ver qual é o seu posicionamento, pela graça e pela misericórdia. Terceiro caso, esse é o mais forte. João Batista foi preso e morto. O pregador foi preso e morto. Jesus Cristo começou a pregar as boas novas do Evangelho imediatamente nessas circunstâncias. Muitas vezes nós achamos que o fato de sermos crentes, obreiros, mensageiros do Evangelho, nós estamos protegidos, imunizados de que nenhum mal venha nos acontecer. Não está escrito isso no Evangelho. Não está escrito isso no Evangelho. Jesus proclamou as boas novas logo após João Batista ser morto. Olha, não preciso dizer para vocês quem foi João Batista, Profeta, da onde ele nasceu, de um milagre, que vinha para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, pregando arrependimento, o Evangelho genuíno, e o pescoço. Gente, que Deus é esse? O modo de Cristo, o modo cristão é que todo sofrimento injusto, decorrente de situações externas sobre nossas vidas, são oportunidades para que a obra de Deus se manifeste. Como é que Paulo se colocou sob o sofrimento? Paulo, como igreja, o que Paulo falou em 1 Coríntios 15, 19, como igreja, ele disse: se a nossa esperança, no plural, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Depois Paulo se colocou como pessoa: eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei. Aleluia. Então, assim, o modo cristão que nós aprendemos com o método de Cristo, com a aplicação do apóstolo Paulo, não aponta para julgamentos.
não aponta para que venhamos condenar o outro, mas entender de que o sofrimento decorrente de qualquer fator desse determinante são oportunidades para a manifestação da obra de Deus. E aí eu quero voltar no texto que nós acabamos de ler, no versículo 13, em que Jesus, depois de listar essas situações, ele dá o para quê. O para quê. E ele diz assim: isto acontecerá para que vocês deem testemunho. O terremoto que derrubou as Filipinas foi para quê? Para que o modo cristão de ser nas Filipinas deem testemunho. A pandemia que sobreveio sobre a humanidade veio para quê? Para que se deem testemunho. Irmãos, o que é o testemunho? O que é o testemunho? Como o Evangelho teria chegado até as nossas vidas hoje se não fosse o testemunho? Paulo diz, Jesus apareceu numa determinada época, após ressuscitar, para 500 pessoas. Apareceu para 500, e Paulo diz, muitos desses 500 ainda vivem. Por quê ele apareceu? Para que tivesse testemunho. É o testemunho da obra de Deus que chega até os nossos ouvidos, que chega até os ouvidos da sociedade, que produz a mudança do Evangelho de transformação. Não existe Evangelho sem testemunho. Sem sofrimento injusto, gera uma situação de acomodação, seja na sinagoga, seja em qualquer que seja a instituição religiosa. Sem sofrimento, não se movimenta. Oh, glória! Aleluia! Segunda questão aqui, que nós temos no texto. Aí eu queria ir no versículo... Aleluia! Quero trazer para vocês no versículo 17. Diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Opa! Não se perderá nenhum só fio do cabelo da cabeça de vocês. O modo cristão não é um modo de perda. O modo de enfrentar as lutas, as batalhas e a doença por dificuldade não é um modo de perda. É um modo de segurança de chegarmos ao destino, de combater o bom combate, de completar a carreira. Aleluia! Como foi o apóstolo Paulo, sem faltar um fio de cabelo. Assim o povo de Deus, quando saiu do Egito, você viu, alguém falou, não vai ficar nem uma unha lá. Nem uma unha ia ficar no Egito, nem uma unha ficou no Egito. Não perderemos um fio de cabelo. Eu vou enfrentar a enfermidade, vou perder meu familiar, o evangelista vai ser morto, vai ter pandemia, vai ter guerra, vou passar fome, mas não vai perder um só cabelo da minha cabeça. Foi assim com Paulo. Açoite, assalto, violência, naufragou 3 vezes, teve fome, ficou nu, tentativa de assassinato, mas Paulo, pela palavra, não perdeu um só fio do cabelo dele. Não perdeu um só fio do cabelo dele. Aleluia. Segunda questão aqui, o versículo 19, é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Glória a Deus. Então, o que eu aprendo aqui? O sofrimento injusto proveniente das circunstâncias, seja sociais, seja naturais, é uma oportunidade para eu me manifestar no modo cristão. Fato. É uma condição para a execução da obra de Deus por meio das nossas vidas e por meio da igreja. Fato. É uma oportunidade para que nós venhamos a dar testemunho. Fato, em relação ao modo cristão. Muda a nossa abordagem. Muda
muda a nossa abordagem para os problemas, para as lutas, para o sofrimento. Você passa a orar diferente, muda a sua abordagem na evangelização. Deixamos de ter um evangelho de fuga de sofrimento. Pregar um evangelho de facilidades, só de vitórias. Aqui ninguém sofre, aqui ninguém sente dor, aqui ninguém adoece, aqui nessa igreja ninguém morre. O pastor é um super-homem. A bala vem, bate no peito e cai. Oh, que Deus poderoso! Não é esse o evangelho que o Senhor está nos ensinando aqui, em Lucas 21. Não é isso que ele está dizendo aqui. Mas para aquele que atua no modo cristão, ele não vai perder um fio de cabelo. E ele, pela perseverança, porque o modo cristão persevera em oração, ele chega à vitória. Agora, o que é fundamental no modo cristão? Nesse sentido, discernimento de espírito. Eu preciso ter discernimento de espírito de que aquela é uma oportunidade para a manifestação da obra de Deus, seja na doença, seja na dor, seja na dívida, seja na perda de um familiar, seja na perda de um emprego. O meu desemprego ser uma oportunidade para que Deus se manifeste na minha vida? Creia! A minha doença é uma oportunidade para que Deus se manifeste na minha vida? Creia que é. Esse é o modo cristão. 2. O modo cristão molda o meu caráter, molda o nosso caráter. Porque o que é o caráter? É o modo de agir e reagir diante das situações. Então a gente passa a agir e reagir no modo Cristo em todas as situações, para a manifestação da glória de Deus. Aleluia! Então, nessa noite, talvez você diga assim: poxa, Wellington, eu estou passando por uma situação difícil, por uma situação injusta, por um sofrimento injusto, seja na minha família, no meu trabalho. Isso quer dizer que eu volto para casa assim? Não foi isso que eu disse. Eu disse que hoje, pelo modo cristão, nós vamos interceder para que a obra de Deus seja realizada nessa situação. E que aí é com você. E que essa situação servirá para testemunho do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está fazendo na sua vida, do que a palavra está fazendo na tua vida, do que é ter vindo na quarta-feira à noite à igreja resultou na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus irmãos, eu queria, se você tem uma situação difícil, que lhe leva ao sofrimento injusto, nessa noite, você prepara que nós vamos colocar no modo cristão a tua situação e vamos orar enquanto igreja. O que eu quero de você é que quando Deus agir, produza o testemunho. Testemunhe, porque esse foi o objetivo para o qual toda essa lista de 9 problemas Jesus apontou. Para todos nós nos preparando. Tudo problemas decorrentes de causas externas. No momento algum ele falou aqui que vinha lá de dentro da minha escolha. Vocês vão passar por isso, epidemias, terremotos, desemprego, fome, igreja perseguindo, autoridade perseguindo, vão mexer nos princípios bíblicos para abalar a tua fé, para lhe gerar engano. Não caiam nisso, não se engane, persevere, que nenhum fio de cabelo vocês vão perder. Se vocês não vão perder, segundo a palavra de Deus, nenhum fio de cabelo, eu vou dizer para vocês, a situação que está te levando ao sofrimento nessa noite será vencida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Eu não sei o
que você está passando, mas você sabe, e você vai colocar diante de Deus: Senhor, se o que eu estou passando foi para a manifestação da sua obra na minha vida, eu entrego em tuas mãos agora, pela fé na tua palavra, na palavra do Evangelho de Jesus Cristo, palavra que ficou registrada no livro de Lucas, em nome de Jesus. Coloca que nós vamos orar. Aleluia, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeira coisa, Pai, queríamos te pedir perdão por todas as vezes que na minha vida eu me coloquei no modo anticristo. Me perdoa, Senhor. Me perdoa se por engano, Pai, ou por intenção da minha vida, eu me comportei falando e agindo de modo anticristão, Pai. Nessa noite, Pai, eu te peço perdão também, Senhor, por todas as igrejas, Senhor, que podem, por algum motivo, ter se colocado nesse modo, Senhor, no modo contrário ao que tu falaste, o que tu registraste e o que tu transcreveste para nós. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos os equívocos, Pai, que cometemos por desconhecimento da tua palavra. Perdoa, Senhor, a quebra, Pai, dos princípios bíblicos nessa nação, Pai. Perdoa, Senhor, todos os divinos desvios, Senhor, que se encontram, Senhor, gerado pelas sinagogas, Pai. Perdoa-nos, Senhor, quando eu achei, Pai, que por estar na tua igreja, te servindo, Pai, eu estou pecando menos, Senhor, do que o próximo, Pai. Me perdoa, Pai, por eu achar, Pai, que eu peco menos porque eu venho à igreja, Pai. Me perdoa, Pai. Oh, Pai, derrama sobre nós, Senhor, um espírito de compaixão, Pai, pelas almas que estão ali fora, Pai. Oh, Deus, porque está na rua, porque não tem uma casa, que eu tire todo o pensamento dos nossos corações de que aquele homem está pecando mais, Pai. Oh, Deus, muitos escravos da droga, Pai, e nós pensamos que eles estão pecando muito mais. E tu disseste pelo teu método: se arrependam, se arrependam, se arrependam para que vocês não venham a perecer, Pai. Então, Pai, hoje nós nos arrependemos diante de Ti, Pai. Nesse altar, enquanto igreja, Pai, nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados, Pai, dos nossos pensamentos, Pai, e dos nossos julgamentos, Pai. E nos coloca, Senhor, no modo de Cristo, Pai. Nos coloca no modo de Cristo, Pai, para que a gente possa, Pai, exercer, Pai, a tua obra, levar o teu evangelho, fazer o papel que tu nos colocou como igreja nessa sociedade, Pai. Não importa qual seja a posição da sociedade, Pai. Não importa se a terra vai tremer, se virão incêndios, se virão terremotos, Pai, se virão tsunami, Pai. Não importa, Pai. O Deus que nós servimos não muda, é fiel, Pai. E nós cremos na palavra, Pai, que nenhum cabelo ficará, Pai. E nós vamos perseverar, Pai, para ter vitória, Pai, e receber esse prêmio que tu nos prometeste. Oh, Deus, a nossa alma de volta. Obrigado, Jesus. Quero entregar em tuas mãos, Senhor, a necessidade de cada irmão, Pai. Se nessa noite, Senhor, todo o sofrimento, tudo aquilo que foi colocado na minha vida, na vida dos meus irmãos, toda a batalha, toda a luta que foi para que a tua obra se manifestasse na vida dele, eu coloco em tuas mãos. E que seja essa vitória consagrada a Ti, que seja essa vitória para testemunho de que Tu és Deus, para testemunho que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, para testemunho. O Senhor cuida, Senhor, de cada sofrimento injusto, Pai. Sara cada coração, Senhor. Muda nossas mentes, Jesus. Nos dê a verdadeira atitude cristã, que é
modo de Cristo, Senhor. É o que nós estamos te pedindo, Senhor, de coração, Pai, de coração e de alma, Senhor. Livra-nos, Senhor, do sofrimento injusto, mas se for da tua vontade, que ele se manifeste em outras épocas, para a sua obra ocorrer na minha vida, que seja feita a sua vontade, Pai. Que seja feita a sua vontade, e não a minha, Pai. E não a vontade humana, mas a vontade de Deus. Assim oramos, em nome de Jesus. Assim agradecemos por toda a vitória, por toda a manifestação de Deus nessa noite, na nossa vida. Assim eu agradeço, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória.